Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque o Bradesco, no dia de ontem, dia 27 de dezembro de 2022, fez a divulgação do pagamento de proventos para todo o ano de 2023, podendo o dividend yield do banco chegar a 7,5%. Vamos dar uma olhada como é que se deu essa divulgação de pagamento de proventos pelo Bradesco. Observe que, então, no dia 26 de dezembro de 2022, o Bradesco ele fez, através de um aviso aos acionistas, a divulgação do seu calendário para pagamento de proventos, esses sim, proventos obrigatórios, pois são pagos com base no resultado do ano de 2022. E observe aqui, ó, que para quem tiver ações ordinárias será 0,0172 centavos por ação, e quem tiver ações preferenciais 1,0189 centavos por ação. Isto tudo pago de janeiro até dezembro. Veja que você tem aqui, vou deixar um pouquinho mais claro para a gente olhar. Veja que você tem aqui, ó, a data base para pagamento, ou seja, a datacom, que é quando você terá direito a ter os proventos pagos, e aqui você vai ver o dia do pagamento. Então, até essa data você tem direito. Começa no dia 2 de janeiro de 2023 e a última data no dia 1º de dezembro de 2023. Tudo isso pago dentro do ano de 2023, com exceção do último pagamento, que vai ser feito no dia 2 de 1 de 2024. Mas a gente conta dentro do exercício com a datacom, que é essa que está mais à esquerda. Evidente, como esses valores vêm a título de juros sobre capital próprio, vai ter a incidência de imposto de renda. Então, na realidade, se você tiver ações preferenciais, você terá o desconto do imposto de renda retido na fonte, o IRRF, o que vai implicar que as ações ordinárias ficarão a 0,0146 centavos por ação e as ações preferenciais 0,0161 centavos por ação. Mas a gente conta o pagamento no valor bruto e não no valor líquido. Mas o Bradesco também emitiu um fato relevante. E veja que essa emissão desse fato relevante, essa publicação, ela ocorre também aqui, ó, no dia 26 de dezembro de 2022. E o que acontece aqui? O banco ele declara o pagamento de JCP, então juros sobre capital próprio, ele sempre faz isso. Veja que isso vem numa quantidade um pouco mais agressiva, né? No caso, o banco vai distribuir 5,9 bilhões, quase 6 bilhões de proventos, sendo que 53 centavos ele vai pagar para ações ordinárias e 58 centavos ele vai pagar para as ações preferenciais. Evidentemente que você precisa também fazer depois o desconto do imposto retido na fonte, imposto de renda retido na fonte de 15%, o que vai implicar no valor líquido para ações ordinárias de 45 centavos e para ações preferenciais de 49 centavos, quase 50. Terá direito a receber esses proventos quem tiver posição na ação até o dia 6 de janeiro de 2023 e o pagamento ocorrerá no dia 8 de março de 2023. Conforme eu havia dito, esses valores são pagos relativos a 2022, portanto eles ocorrem sob a forma de dividendos obrigatórios. E note que, além dos valores mencionados aqui no início desse fato relevante, no total, o Bradesco pagará a quantia bilionária, 10 bilhões de reais de pagamentos de proventos. Interessante. E aqui a importância de nós olharmos para o nosso quadro de indicadores. E veja aqui, a gente tinha uma previsão de proventos a serem pagos relativos ao exercício de 2022 de R$ 1,13. Já vou entrar na discussão sobre isso. Ao tempo desse vídeo,
estava computando aqui o preço da ação a R$ 14,71 e com isso eu estava levando em consideração o fechamento do dia de ontem, anterior à publicação desse documento, em que pese ele seja do dia 26, a publicação ocorreu, pelo menos chegou na minha caixa no dia de ontem. E veja que o dividend yield aqui, para esse preço que para esse dividendo que nós estávamos projetando, o dividend yield chega a 7,6, que é o valor que nós colocamos lá no início do vídeo. No entanto, vamos dar uma olhada até agora o quanto se sabe que o banco pagará no exercício de 2023. Já programado aqui no site de Status Invest para o ano de 2023, veja que consta ali 81 centavos. Aqui, claro, evidentemente eu estou considerando a ação preferencial BBDC4. Note que, para cálculo, sempre se considera a Datacom. Então, nós partimos aqui desses 0,018 centavos. Se nós multiplicarmos isso por 12, nós vamos ter o quanto o banco pagará ao longo dos meses de 2023. No entanto, veja que em março ele ainda fará um pagamento extra, um pagamento diferenciado. E esse pagamento extra, quando somado aos pagamentos mensais, nós vamos chegar aqui aos 81 centavos. Bom, mas veja que ele se distancia daqueles R$ 1,13 que nós mencionamos lá no nosso quadro de indicadores. Mas nós consideramos sempre que o Bradesco, ele tem o costume de fazer o pagamento ao final do exercício de um dividendo intercalar, que fica aqui, nesse caso, 21 centavos, quando do ano de 2021. E note que isso também aconteceu no ano de 2020. Então ele faz a sua Datacom aqui no final do ano e pagou lá no início do ano de 2021 41 centavos, mas como eu disse, a gente computa sempre para o ano em que é feita a Datacom. Então, fazendo a média ali entre 41 e 20, 21 centavos, que é o que ele costuma fazer, então nós podemos somar a esse valor aqui aproximadamente 31 centavos e nós vamos chegar lá perto daqueles R$ 1,13 que nós fizemos a projeção no nosso quadro de indicadores. Outro fator interessante que às vezes não nos damos conta é que nesse ano de 2022, que houve esse pagamento de apenas 42 centavos, a gente precisa entender que o banco vem ali daquele ano de 2021, que é o pós-ano pandêmico, né, que foi 2020, e também a sequência dele com segunda e até terceira onda em 2021, e com isso o banco fez aqui um pagamento mais módico. Mas o fato é que nesta linha de cima desse retângulo vermelho que eu marquei para você, é onde mais ou menos deve estar a média de pagamento de proventos do Bradesco, considerando principalmente que houve uma excepcionalidade aqui no ano de 2029. E conforme nós fizemos também a análise dos resultados para o terceiro trimestre de 2022 do Bradesco, a gente sabe que o problema do banco ele fica justamente nessa questão aqui das suas provisões para devedores duvidosos. Isso porque, veja que nessa linha em vermelho, aqui onde marca o total, ele tem uma inadimplência de 15 a 90 dias de 3,6 e na sua inadimplência acima dos 90 dias em 3,9, sendo que quando a gente fala de pessoa física, que é esse mais de cima, aqui, ele bate no 5 de 15 a 90 dias e ultrapassa 5, ou seja, isso faz com que o Bradesco se obrigue a aumentar suas provisões para devedores duvidosos, gerando uma maior despesa. Então esse foi o tendão de Aquiles, isso foi discutido principalmente pelas casas de análise, mas nós mesmo assim entendíamos e mencionamos isso quando fizemos a análise do terceiro trimestre, que com ajustes e contenções, fazendo uma carteira de crédito um pouco menos arrojada, o banco desceria esses valores e acabaria vindo a se tornar um bom pagador de proventos. E nós gostamos sempre de fazer referências a esses pagamentos de proventos no dia posterior, justamente porque nós queremos ver como o mercado se comporta. Veja que a ação aqui ela ficou aí perto do que ela fechou no dia anterior, R$ 14,71234, aqui variando 0,2%, mas ela já teve aqui
no seu máximo a 14,88, deve ser justamente por essa euforia em torno desse anúncio de pagamento de proventos. O Ibovespa hoje ele sobe sensivelmente 0,24, mas dentro desses preços aí que nós vimos, né, nos proporciona para o exercício, principalmente se pagar aquele dividendo intercalar lá no final do ano, acima dos 6% que nós projetamos, que nós procuramos, e aí a gente entende que talvez essa ação possa estar se oferecendo. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado. Bradesco está aí uma opção interessante, um banco que a gente sempre fica de olho e que a gente considera ter na carteira, principalmente porque ele faz pagamentos mensais. Isso é muito interessante porque nos propicia, do ponto de vista do reinvestimento, fazer reinvestimentos bastante antecipados na ação ao tempo em que ela se oferece. Portanto, vamos ficando por aqui, nos despedindo de você e deixando, como sempre, meu grande abraço!